Eu nunca fui boa em quebrar coisas. Eu sempre preferi afrouxar por dentro. Na semana em que eu deveria estar mais feliz, eu comecei a trocar as flores. Pode parecer ridículo, mas era assim que a crise aparecia em mim. Pequenas desobediências domésticas, quase invisíveis, que não davam motivo para briga. Só um motivo para eu me lembrar de que ainda tinha alguma coisa minha ali. Laura tinha escolhido lírios brancos, sempre branco, sempre impecável, sempre o mesmo perfume limpo, quase cirúrgico, pairando na sala como uma promessa de estabilidade. Na segunda-feira eu comprei dálias vermelhas, vermelhas de um jeito indecente. Eu coloquei no vaso grande, aquele de vidro pesado que Laura amava, porque segura bem e não tomba. E fiquei parada, olhando a cor vibrar contra a luz fria da cozinha. Quando Laura entrou, tirou o blazer com o cuidado de quem guarda uma arma, olhou para as flores e fez um silêncio que tinha o tamanho de uma pergunta. Júlia, ela disse meu nome como quem mexe numa gaveta organizada. Por que dálias? Eu senti o suor frio brotar na nuca. Meu corpo sempre entregava o que eu tentava disfarçar com educação. Porque eu quis, respondi rápido demais. Achei bonito. Ela não sorriu, mas também não criticou. Só se aproximou, cheirou como se cheirar fosse uma forma de entender. Depois tocou meu braço de leve. Um carinho que nela era sempre um gesto com propósito. A gente tem o jantar com as madrinhas sexta, e amanhã é a consulta. Consulta. Essa palavra tinha virado um eixo na nossa casa. Consulta, calendário, exames, folículos, taxas, janela ideal. A maternidade de Laura não era um sonho vago, era uma estrutura em andamento. Um futuro já em obras. E eu estava dentro daquele futuro como se fosse um móvel escolhido por medida. Eu sei, eu disse. Você tá bem? Ela perguntou. E a pergunta vinha com amor, eu sabia. Mas vinha também com aquele controle delicado que me fazia sentir um animal tentando parecer civilizado. Eu sorri com os lábios, só com os lábios. Tô. Eu menti com a mesma naturalidade com que eu dobrava guardanapo no lugar certo. Naquela noite, enquanto ela tomava banho e o som da água batendo no piso virava um ruído branco de conforto, eu fiquei na sala olhando para as dálias como quem olha para uma confissão. Eu tinha começado a me sabotar antes de Clara reaparecer, antes de qualquer fantasma ganhar rosto. E isso era o mais assustador. Eu não podia culpar uma tentação. Eu não podia culpar uma coincidência. Eu só podia culpar a verdade que eu vinha empurrando com a ponta do dedo, fingindo que não era minha. Porque já tinha tempo que eu me apagava. Eu lembrava de mim no começo com Laura. Eu era mais barulhenta, mais viva, mais desajeitada. Eu ria alto. Eu ocupava espaço. E Laura? Laura tinha uma calma que eu confundi com liberdade. Ela me ofereceu um lugar no mundo com a segurança de quem já tinha construído paredes. Só que com o tempo eu fui cabendo demais. Meu jeito foi ficando adequado. Minhas roupas foram ficando neutras. Meu cabelo foi ficando preso. Minha risada foi ficando menor. E eu fui aceitando, porque amar alguém como Laura dava a sensação de estar escolhida. Era uma escolha limpa, bonita, socialmente admirável. E eu me sentia uma fraude por não conseguir ser grata o suficiente. Na manhã da consulta, eu vesti um vestido bege que eu odiava, mas que combinava com a vida que a gente mostrava para os outros. Laura dirigiu com uma mão no volante e a outra às vezes tocando minha coxa, como quem faz check-in. Depois da coleta de sangue, a gente passa na clínica para falar de datas. Ela disse, se tudo estiver ok, a gente já agenda o procedimento. Procedimento, outro nome que não era sobre corpo, era sobre cronograma. Eu olhei pela janela e o céu de São Paulo estava daquele cinza que parece sempre estar prestes a chover, mas nunca chove de verdade. Eu me reconheci nesse céu. Laura, eu comecei sem saber o que vinha depois. Minha voz morreu na minha garganta. Eu não queria destruir nada, eu só queria respirar. No consultório, o cheiro de álcool e ar-condicionado me deu uma náusea que eu disfarcei com um gole de água. Laura conversava com a médica com a eficiência de quem quer fazer tudo certo. Eu respondia quando me perguntavam, como uma assistente de mim mesma. E no meio de tudo, quando a médica falou sobre
a importância do apoio emocional do casal. Laura apertou minha mão. Forte. Eu apertei de volta, porque eu a amava mesmo. Mas eu também senti um medo que tinha roupa social. Um medo que sentava com postura boa, sorria nos momentos certos e por dentro implorava para fugir. Quando saímos, Laura estava feliz. Um brilho contido, mas real. Vai dar certo, ela disse. A gente vai ter a nossa família. A nossa. Eu sorri, e por dentro algo em mim chorou baixo. Na sexta-feira, a casa estava preparada como se fosse um cenário. Laura tinha escolhido velas sem recheiro para não misturar aromas. Música ambiente que parecia um elevador sofisticado, e a mesa estava posta com uma simetria que me fazia querer bagunçar tudo só para provar que eu existia. Eu tinha passado a semana inteira naquela ansiedade de quem está prestes a ser desmascarada. O jantar com as madrinhas era um ritual. Era a prova social do nosso amor. Era o olha como somos perfeitas. Era o ápice daquilo que todo mundo esperava de nós. Eu me olhei no espelho antes de descer. Vestido preto, simples, batom discreto, cabelo preso. Eu parecia uma versão elegante de alguém que eu não conhecia. Quando a campainha tocou, Laura abriu com um sorriso treinado. Bia entrou primeiro, abraçando a gente com aquela energia de quem sente o clima antes de alguém falar. Meu Deus, que casa linda! Ela disse, já olhando as flores. Dálias? Uau! Laura lançou um olhar rápido para mim. Um micro-olhar, uma vírgula. Depois entraram mais duas. Risos, presentes, comentários sobre o casamento. Eu respondia como se estivesse em piloto automático. E então a última chegou. Eu ouvi a voz antes de ver o rosto. Oi, Laura. Aquele Laura saiu de um jeito que não era do presente. Era um jeito que vinha do passado, como se tivesse poeira e sol e estrada junto. Meu corpo ficou duro antes do meu cérebro entender. Laura sorriu, surpresa boa. Clara, você conseguiu. Clara entrou com uma bolsa transversal gasta, como se a vida dela não precisasse combinar com a decoração de ninguém. O cabelo dela estava solto, ondulado, com cheiro de vento imaginário. A pele dela tinha um toque de sol que denunciava outra forma de existir. Quando ela olhou para mim, eu senti o chão deslocar, porque eu conhecia aqueles olhos. Eu conhecia de um lugar onde eu tinha sido outra. Eu conhecia do momento em que eu escolhi a segurança e deixei a coragem na beira de uma rua em Lisboa. Clara piscou uma vez, só, como se confirmasse o que eu era. Um fantasma que voltou a ter carne. Júlia, ela disse, e meu nome na boca dela foi uma mão apertando meu pescoço por dentro. Laura olhou entre nós, o sorriso diminuindo. Vocês se conhecem? A pergunta caiu na sala como um copo que não quebra, mas trinca. Bia, do outro lado, ficou quieta. Ela sempre sabia onde o silêncio começa. Eu engoli. Eu tinha evitado saber do passado de Laura. Eu tinha fingido desinteresse, mas a verdade era pior. Eu tinha medo. Medo de fantasmas, medo de ex. Medo de qualquer prova de que Laura podia ter vivido intensamente antes de mim. Porque eu sempre achei que meu lugar na vida dela era frágil. Eu precisava acreditar que eu era a certa, porque eu não sabia ser a ousada. E agora o passado estava ali, com botas, sardas e um olhar que não pedia licença. A gente... Eu comecei, mas a voz falhou. Clara salvou com uma delicadeza cruel. A gente se cruzou numa viagem. Ela sorriu de canto, sem alegria. Faz tempo. Laura soltou um que tentava ser normal, mas eu vi o microtremor no maxilar dela. Laura não era cega. Ela só era treinada em manter as coisas em pé. Que pequeno mundo, Laura disse e pegou uma taça de vinho, oferecendo para Clara. Você chegou quando? Ontem, Clara respondeu. Eu quis vir por você. Por você. Clara não tinha voltado por acaso. Ela tinha voltado por Laura, pela amiga, pela promessa, pelo rito. E eu, que me achava invisível, era a variável fora do cálculo. O jantar seguiu como um teatro com falhas no som. Eu ouvia as conversas como se estivesse debaixo d'água. Cada vez que Clara ria de alguma coisa, eu sentia o riso como uma lembrança física. Lisboa, uma ladeira,
Música saindo de um bar, minha pele acordando de um jeito que eu nunca contei para ninguém. Laura conversava, mas os olhos dela voltavam para mim com frequência demais, como se ela estivesse tentando encontrar o momento exato em que eu ia desabar. E Clara não fazia nada, nada errado. Ela não me tocava, não insinuava, não me encurralava. O que ela fazia era pior, ela existia. E existir às vezes é uma provocação. Em um momento eu fui para a cozinha buscar mais gelo. Minha mão tremia segurando a forma. Quando eu virei, Clara estava na porta, encostada no batente, como se fosse natural estar ali. Você tá bem? Ela perguntou baixo. Eu ri sem som. Você não devia me perguntar isso. Eu não devia estar aqui. Ela respondeu. E o jeito que ela disse aqui tinha camadas. Aqui na casa, aqui no casamento, aqui na vida que eu escolhi. Eu coloquei o gelo na jarra com força demais. O barulho ecoou. Por que você voltou, Clara? Ela respirou fundo. Os olhos dela não fugiam. Por causa da Laura. Um silêncio. E por causa de mim. Eu senti raiva, não dela, de mim, porque eu queria dizer vai embora. E ao mesmo tempo eu queria encostar a testa no peito dela e confessar que eu nunca tinha parado de pensar naquela noite em Lisboa. Eu não sabia que você era... Eu parei. Eu não sabia que você era amiga dela. Eu não sabia que você estava na história dela. Eu não sabia que você ia voltar para me olhar como se eu ainda fosse capaz. Você não quis saber, Clara disse, e não foi acusação. Foi constatação. Você escolheu não saber. Eu lembro disso em você. Você sempre escolhe o que é seguro. Meu estômago revirou. Você não me conhece. Ela deu um passo para dentro da cozinha, perto o suficiente para eu sentir o cheiro dela. Chuva e sabonete simples, um cheiro de corpo que viveu o dia. Eu te conheci numa rua de pedra, com você tremendo por dentro, tentando parecer educada por fora. Clara falou como se estivesse lendo meu corpo. Você me disse que queria uma vida que assustava. E no dia seguinte você sumiu. Minha garganta fechou. Minha visão embaçou. Eu olhei para a sala. Risos, taças. Laura falando sobre buffet como se o mundo fosse controlável. Não foi assim, eu sussurrei. Clara inclinou a cabeça. Foi, eu me apoiei na bancada. A cozinha estava fria. O mármore gelado contra minha palma parecia punição. Eu não sumi. Eu tentei. Eu voltei. Eu precisava voltar. Você precisava se proteger. Ela corrigiu. Eu entendo, mas não tenta transformar isso em outra coisa. Não foi o destino. Não foi um celular. Foi você dizendo não com o corpo inteiro. Eu fechei os olhos por um segundo. E quando abri, Clara estava me olhando com uma tristeza que doía mais do que raiva. Eu não vim te cobrar, ela disse. Eu vim fechar isso dentro de mim. E eu vim por causa da Laura. Ela sempre foi importante. Eu devo a ela muita coisa. O nome de Laura na boca de Clara era diferente. Tinha carinho, tinha lealdade, tinha uma história que eu nunca quis tocar. Você ama ela? Eu perguntei antes de conseguir segurar. Clara piscou devagar. Eu amo a Laura como se ama alguém que te salvou. Mas não é isso que você está perguntando. Eu senti meu rosto queimar. Eu odiava ser transparente. Júlia. Clara disse meu nome de um jeito mais macio. Eu não vou encostar em você enquanto você estiver se escondendo atrás da vida dela. Aquilo foi uma faca e uma mão ao mesmo tempo. Eu ouvi passos. Laura entrando na cozinha. Clara se afastou um pouco, educada. Laura olhou para mim e depois para Clara. O olhar dela ficou mais atento, mais firme. Uma parede levantando. Tá tudo bem aqui? Laura perguntou, suave demais. Tá, eu respondi rápido. Clara pegou a própria taça. Eu só vim ajudar. Laura não disse nada por alguns segundos. Depois sorriu com a boca, sem os olhos. Volta para a sala, amor? Ela pediu. Amor. Eu fui, sentindo a palavra como um peso. Quando o jantar acabou, as madrinhas foram embora com promessas de vai ser lindo e vocês são um casal tão inspirador. Bia me abraçou forte demais e sussurrou no meu ouvido. Se cuida. Eu quase chorei ali. Mas eu sempre fui boa em não desmanchar na frente dos outros. Laura fechou a porta e encostou as costas nela.
A casa, sem gente, parecia mais silenciosa do que devia. Você quer me contar? Ela perguntou. Eu tirei o sapato devagar. Meu coração batia errado. Contar o quê? Laura andou até o centro da sala e parou diante das dálias. A cor vermelha parecia debochar. Você e a Clara. Ela respirou fundo. A tensão. O jeito que você ficou pálida quando ela entrou. O jeito que você virou outra. Eu engoli. Eu queria mentir. Eu sempre quis manter as coisas no lugar, mas eu estava cansada de ser um lugar para alguém morar. Eu conheci ela em Lisboa, eu disse. A frase saiu como um copo quebrando. Laura ficou imóvel. Você me disse que foi uma viagem rápida com amigas. A voz dela não acusava, só encaixava peças. Foi, eu disse, mas eu conheci ela. Laura passou a mão na testa como se tirasse uma pressão invisível. Você ficou com ela? A pergunta veio direta. Laura era assim. Ela não rodeava o que precisava. Ela segurava firme. Eu abri a boca e fechei. Eu senti o anel no meu dedo como um metal queimando. Não, eu disse, e era verdade. Eu não tinha ficado. Não do jeito que as pessoas pensam. Mas eu tinha desejado. Eu tinha quase. Eu tinha sido. E isso talvez fosse mais perigoso. Laura me olhou como se tentasse acreditar e, ao mesmo tempo, como se soubesse que a verdade era mais complexa. Então por que você está assim? Ela perguntou, e pela primeira vez o controle dela falhou numa fresta de medo. Júlia, a gente está tentando ter um filho. A gente está construindo. Construindo. Eu senti o peito apertar. Era isso. Era sempre isso. Uma casa sendo construída e eu dentro, com medo de derrubar uma parede só de respirar alto. Eu não sei. Eu menti. Laura se aproximou. Tocou meu rosto com os dedos frios. Ela tinha um jeito de carinho que era quase um ato de manutenção. Você parece longe faz semanas, ela falou baixo. As flores, os atrasos, você esqueceu a degustação. Você tem dormido virada para o outro lado. Eu não sou burra. Eu fechei os olhos. O toque dela era bom, era seguro, era amor. E ainda assim eu sentia falta de ar. Eu tô cansada, eu disse, miserável. Eu só tô cansada. Laura me abraçou. O corpo dela era firme. O perfume limpo me envolveu como um cobertor. A gente vai passar por isso. Ela sussurrou. Você não precisa carregar tudo sozinha. E eu quis acreditar. Eu quis ser essa pessoa. A noiva feliz, a futura mãe, a mulher que faz tudo certo, mas dentro de mim uma voz que eu vinha abafando há anos começou a bater na porta. Eu não dormi aquela noite. Eu fiquei ouvindo Laura respirar ao meu lado, regular, tranquila, e eu invejei a paz dela com uma culpa tão grande que me deu vontade de arrancar a própria pele. No sábado eu saí cedo e fui caminhar sem destino. O ar estava úmido. O asfalto brilhava de uma garoa fina. Eu fui parar num parque, sentei num banco molhado. Fiquei olhando crianças correndo com mães que riam e imaginei Laura com uma criança no colo. A imagem era bonita e era um golpe. Eu ouvi passos atrás de mim. Não precisei olhar para saber. Clara sentou ao meu lado sem tocar em mim, respeitando a distância como se fosse uma lei. Eu não queria te perseguir, ela disse. Você não tá, eu respondi. Eu é que tô me perseguindo. Clara soltou um riso curto, triste. Eu ouvi a Laura falando ontem sobre a clínica. Ela olhou para frente, para os brinquedos. Ela tá mesmo tentando engravidar? Eu engoli. Tá. O silêncio entre nós ficou pesado. Eu senti minhas mãos frias. E você? Clara perguntou. Você quer isso? A pergunta me atravessou como se alguém arrancasse a maquiagem do meu rosto. Eu demorei. Eu quero. Ela feliz. Eu disse fraca. Clara virou um pouco para me olhar. Isso não é resposta. Eu fechei os olhos, senti a garoa no meu rosto. E naquela umidade eu me lembrei de Lisboa. Lisboa era sol e pedra quente de dia. E à noite era vento no alto de um mirante, a cidade brilhando como se tivesse segredos. Eu estava lá com 2 amigas. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento ruim. Eu estava com uma liberdade que eu não sabia usar. Eu encontrei Clara numa rua estreita, perdida, procurando um lugar para ouvir música.
Ela falou comigo como se a gente já tivesse se encontrado antes. E eu falei com ela como se não precisasse ser perfeita. A gente caminhou, a gente riu, a gente bebeu vinho barato. A gente sentou num degrau e ela encostou o ombro no meu. A proximidade era um fogo sem pressa, um fogo que não pedia autorização. E na última noite, quando ela me perguntou se eu queria ir embora com ela, pegar estrada, mudar o roteiro, eu senti meu corpo inteiro dizer sim. Mas eu ouvi a voz do medo, com roupa social. E no dia seguinte eu embarquei para o Brasil sem me despedir, sem mensagem, sem nada. Eu escolhi prudência como quem escolhe um remédio amargo e me convenci de que era maturidade, era covardia. Eu fui uma covarde. Eu disse no banco do parque com a garganta arranhando. Clara respirou fundo, como se eu finalmente tivesse aberto uma porta. Eu não te odeio por isso, ela falou. Eu precisava que você soubesse o que você fez. Para mim, para você. Eu olhei para ela. Os olhos verdes dela não tinham agressividade, tinham presença. Eu tô com medo, eu confessei. Clara assentiu. Eu sei. Eu amo a Laura, eu disse, e doeu dizer, porque era verdade. Eu amo o que ela me deu. Eu amo a segurança. Eu amo a vida que faz sentido. Clara não interrompeu. Mas eu tô morrendo por dentro. Eu continuei e minha voz quebrou. Eu sinto que eu tô sempre tentando caber, sempre tentando ser uma versão certa. E quando você apareceu, eu senti que eu existia de novo. Clara baixou o olhar por um segundo. Quando voltou a me olhar, a voz dela veio baixa. Isso é perigoso. Eu sei, um silêncio. A garoa engrossou um pouco. O cheiro de terra molhada subiu. E naquele cheiro eu senti uma coisa simples e brutal. Eu não queria mais mentir. Eu não vou te pedir para escolher, Clara disse. Eu não vou ser isso. Eu gosto demais da Laura. E eu respeito você demais para virar fuga. Eu ri sem humor. Você respeita? Clara deu um meio sorriso. Eu respeito a parte de você que está tentando nascer. Eu engoli. A palavra nascer, perto da palavra gravidez, me deu um nó. Eu não sei o que fazer, eu admiti. Clara esticou a mão e pela primeira vez tocou meu dedo. Só a ponta. Um encostar mínimo que parecia uma pergunta. O toque foi pequeno, mas meu corpo reagiu como se tivesse sido um trovão. Então faz a única coisa que não tem desculpa, ela disse. Diz a verdade para ela, não por mim, não porque você foi pega, por você. Eu puxei a mão de volta, tremendo. Eu não quero destruir ela. Clara inclinou a cabeça. Você já está destruindo, só que devagar, e isso é pior. Quando eu voltei para casa, Laura estava na sala com papéis sobre a mesa. Lista de fornecedores, planilhas, datas. Ela levantou o olhar quando me viu. Onde você estava? Eu vi nos olhos dela o esforço de não virar interrogatório. A luta entre amor e medo. Eu precisava andar, eu respondi. Com quem? Ela perguntou e a voz falhou 1 milímetro. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Eu podia mentir, eu podia dizer sozinha, eu podia continuar, mas a verdade já tinha começado a bater dentro de mim como um coração novo. Com a Clara, eu disse. Laura ficou imóvel. O silêncio foi um som. Por quê? Ela perguntou tão baixa que parecia que ela tinha medo de ouvir a resposta. Eu me sentei devagar. Tirei o anel do dedo e coloquei sobre a mesa, ao lado de uma planilha. O metal fez um barulho pequeno, mas o gesto fez um barulho imenso. Laura olhou para o anel como se ele fosse um animal morto. Júlia! Ela disse meu nome e eu ouvi dor e incredulidade. O que você está fazendo? Eu respirei. Eu nunca tinha respirado tão fundo na frente dela. Eu estou tentando parar de me esconder. Os olhos de Laura encheram de água, mas ela não deixou cair. Ela tinha uma dignidade que me esmagava. Você me ama? Ela perguntou direta. Me diz com honestidade, você me ama? Eu chorei porque amar não estava em dúvida. Eu amo, eu disse. Eu amo você, eu amo o que a gente tem, eu amo a vida que você construiu comigo. Laura fechou os olhos por um segundo como se segurasse o mundo. Então por que isso? Ela sussurrou. Eu passei a mão no rosto, sentindo a pele quente. Porque eu não estou inteira aqui, eu falei.
Eu tô... Eu tô me apagando para caber. E eu tentei tanto, Laura. Eu me vesti do jeito certo. Eu sorri do jeito certo. Eu fiz tudo no tempo certo. Eu até tentei querer do jeito certo. Laura abriu os olhos. O olhar dela era um mar frio. Você tá dizendo que eu apago você? Eu engoli. Eu não queria transformar ela em vilã. Ela não era. Não de propósito. Eu respondi. Eu sei que não. Eu sei que você ama. Eu sei que você faz tudo para segurar a gente. Mas a forma como você segura me faz desaparecer. E eu deixei. Eu deixei acontecer porque era confortável, porque era seguro, porque ser escolhida por você parecia a coisa mais certa do mundo. Laura respirou com força. A mão dela foi para o relógio no pulso, aquele gesto automático de quando ela estava com medo. E a Clara? Ela perguntou. Eu senti o estômago virar. A Clara é o espelho do que eu fingi que não queria, eu disse. Ela me lembra de uma parte minha que eu abandonei. Ela não fez nada. Ela não me forçou. Ela só existe. E eu sinto coisas. Eu sinto desejo. Eu sinto vida. E isso me assusta porque eu percebo que eu estava anestesiada. Laura me olhou como se eu tivesse dito a palavra mais obscena do mundo. Você me traiu? Eu respirei e a palavra traiu queimou. Eu não toquei nela como... Eu parei. Eu não queria fugir da verdade com tecnicalidade. Mas eu traí sim. Traí por dentro. Traí quando eu continuei aqui fingindo que estava tudo bem, enquanto eu me despedaçava e deixava você sonhar sozinha. A água finalmente caiu do olho dela, uma lágrima só. Depois ela limpou com raiva de si mesma. A gente está tentando ter um filho, ela disse, e a frase veio como um soco. Eu tô indo em consulta, eu tô tomando hormônio, eu tô colocando meu corpo nisso, Júlia. Eu tô apostando em você, em nós. Eu senti o chão sumir. Eu sei, eu sussurrei. Então por que você não falou antes? Ela perguntou. Por que você deixou chegar aqui? Porque eu achei que eu podia ser a mulher certa, eu pensei. Porque eu achei que se eu me esforçasse o suficiente, eu ia parar de sentir falta de mim. Mas eu não disse isso. Eu só chorei. Eu tenho medo, eu falei. Eu tenho medo de ser egoísta. Eu tenho medo de te destruir. Eu tenho medo de ficar sozinha. Laura riu sem humor, uma risada seca. Bem-vinda ao meu mundo, ela disse, e ali eu vi a humanidade dela inteira. Você acha que eu controlo porque eu gosto? Eu controlo porque eu sei o que acontece quando as coisas saem do lugar. Eu já vi gente indo embora. Eu já vi promessas virarem poeira. Eu quis construir uma coisa que não desmoronasse. Ela respirou. A voz dela tremeu. E eu te escolhi porque você parecia ficar, porque você parecia querer o mesmo. Eu senti uma faca de culpa. Eu queria, eu disse. Eu queria querer. Laura fechou os olhos. Quando abriu, ela parecia mais velha. Eu não vou implorar, ela falou. Eu não vou competir com um sentir vivo. Eu tenho dignidade demais para isso. Eu engoli um soluço. Eu não quero que você implore, eu disse. Eu tô te dizendo porque eu não consigo mais continuar. Eu tô te dizendo porque eu preciso ser honesta, porque continuar seria uma crueldade. Laura levantou devagar, foi até a janela. Ficou olhando a rua como se estivesse se despedindo de um futuro. Então acabou. Ela disse sem dramatizar, só afirmando. Eu senti meu corpo inteiro estremecer. Uma parte de mim quis correr e agarrar nela, pedir perdão, prometer mudança, voltar para o roteiro. Mas outra parte, a parte que Clara chamou de tentando nascer, me manteve no lugar. Acabou, eu repeti com a voz destruída. Laura virou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos, mas firmes. Eu vou continuar, ela disse. Eu vou ser mãe, eu já tô nisso. Eu não vou jogar fora porque você não consegue se escolher. Eu engoli. Eu entendo, eu sussurrei. Você não precisa me entender. Ela respondeu. Você precisa sair e me deixar fazer o luto do que eu achei que era. Eu levantei tremendo. Laura! Ela levantou a mão interrompendo. Não. A voz dela era baixa, mas definitiva. Não me dá mais palavras bonitas. Você já me deu palavras demais. Agora me dá silêncio. Me dá espaço. Me dá verdade.
Eu peguei uma mochila. Eu não sabia o que levar, eu só sabia que eu não podia ficar. Na porta eu olhei para trás. A casa estava impecável. As dálias vermelhas eram um incêndio no meio do controle. Laura estava de pé, como se a própria tristeza tivesse postura. Eu sinto muito, eu disse. Ela assentiu sem me consolar. Eu também, eu saí, e no elevador, sozinha, eu senti a culpa como um animal vivo se debatendo dentro do meu peito. Na primeira semana, no meu apartamento, um lugar pequeno que eu aluguei às pressas, com paredes brancas demais e nenhum cheiro de história, eu entendi o que era silêncio de verdade. Não era um silêncio confortável. Era um silêncio que mostrava tudo o que eu tinha evitado. Eu não tinha Laura para me dizer o que vinha depois. Eu não tinha cronograma. Eu não tinha consultas marcadas. Eu não tinha lista de tarefas. Eu tinha eu. E isso por um tempo foi aterrorizante. Eu comi macarrão direto da panela. Eu deixei roupa no sofá. Eu dormi atravessada na cama. Eu chorei no banho. Eu chorei no corredor do mercado. Eu chorei sem motivo, só porque o meu corpo estava desintoxicando anos de contenção. Eu sentia falta de Laura como se sentisse falta de uma parte do meu esqueleto. Eu sentia falta da mão dela na minha coxa no carro, da forma como ela perguntava: "Você tá bem?", como quem queria resolver. E eu odiava ao mesmo tempo o quanto eu tinha descansado quando saí, porque descansar de uma relação boa é uma culpa que não tem perdão fácil. Clara não apareceu, não mandou mensagem, não virou salvadora. E eu agradeci por isso, mesmo doendo, porque eu precisava provar para mim que eu não tinha saído de um lugar para correr para outro. Eu precisava aprender a ficar em mim. Eu comecei pequeno, comprando flores que eu queria, cozinhando um prato que Laura acharia bagunçado, usando uma blusa velha em casa sem sentir vergonha, deixando meu cabelo solto. Eu comecei a ouvir minha própria voz. E numa tarde de domingo, Bia veio me ver. Ela trouxe pão, café e aquela sinceridade sem ornamento. "Como você tá?", ela perguntou. Eu dei de ombros. "Eu tô viva. E isso é horrível e bom ao mesmo tempo." Bia me olhou por um segundo, depois assentiu. "E a Laura?" Meu peito apertou. "Eu não sei", eu respondi. "Eu não tenho coragem de procurar. Eu tenho medo de ela. Me odiar." Bia suspirou. "Ela não te odeia. Ela tá ferida. Mas ela é forte. Você sabe disso." Eu engoli. "Ela me mandou uma mensagem ontem." Bia disse, e eu congelei. Ela disse que deu positivo, que o procedimento funcionou. O mundo parou por um segundo. Minha primeira reação foi alegria, uma alegria automática, quase instintiva, porque eu sabia o quanto aquilo era o sonho dela. A segunda foi um desespero tão grande que eu tive que me sentar. "Ela tá grávida." Eu sussurrei como se fosse uma oração e uma sentença. Bia assentiu. "Tá." Eu coloquei a mão na boca. Chorei. Chorei de um jeito feio. Chorei de amor e culpa e alívio e luto. "Ela vai ser mãe", eu disse, e a frase parecia a confirmação de que a vida continua mesmo quando a gente quebra coisas. "Vai", Bia respondeu, "e ela vai ser uma mãe incrível, porque ela sempre soube construir." Eu respirei com dificuldade. "Eu destruí ela", eu disse. Bia foi direta. "Você não destruiu. Você deixou de mentir. Quem destrói é quem fica por conforto. Você escolheu um tipo de dor que pelo menos é verdadeira." Eu fechei os olhos. A palavra verdadeira doeu como um osso sendo colocado no lugar. Naquela noite eu mandei uma mensagem para Laura. Uma só. "Eu soube. Eu sinto muito por tudo. Eu torço por você com o coração inteiro. Eu te desejo um mundo de amor. Eu não vou te procurar mais. Só queria que você soubesse que eu respeito a sua vida." Ela não respondeu. E estranhamente isso foi um presente, porque eu não merecia consolo. Eu merecia o silêncio que ela tinha pedido. Uma semana depois, Clara me mandou uma mensagem. "Lisboa ainda tá aí." Só isso. Meu estômago virou. Meu coração disparou. Eu olhei para o celular como se ele fosse um espelho. Eu podia ignorar. Podia fingir que aquilo era romantização. Podia ficar no meu apartamento e construir uma vida pequena e segura. Mas eu tinha passado meses aprendendo a não me apagar.
E eu sabia que aquela mensagem não era sobre fugir. Era sobre fechar um círculo. Eu respondi, eu posso ir. A viagem não foi uma explosão de romance. Foi uma travessia. No avião eu tremi, eu não dormi. Eu ouvi o som do motor como se fosse uma oração mecânica. Eu pensei em Laura, em como ela devia estar com a mão na barriga, tentando controlar um futuro que agora crescia dentro dela. Eu pensei em mim, em como eu tinha aceitado o caos e a culpa para conseguir respirar. Quando eu pisei em Lisboa, o ar estava frio, um frio que entrava no nariz e acordava por dentro. O céu estava limpo, mas a luz era suave, dourada, como se a cidade soubesse guardar tristeza sem gritar. O cheiro de pedra molhada estava em todo lugar, e era como se a cidade lembrasse de mim. Clara me esperava perto de um mirante, sem flores, sem promessas, só ela de casaco, cabelo solto, olhos verdes, como se a vida fosse uma pergunta bonita. Quando ela me viu, não correu, não fez cena, só sorriu pequeno, como quem reconhece. Eu parei diante dela e por um segundo eu não soube o que fazer com as mãos. Oi, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Oi, Clara respondeu. Você veio. Eu vim, eu repeti, e era mais do que vir fisicamente, era vir inteira. Clara me olhou como se procurasse sinais de fuga. Como você tá? Ela perguntou. Eu respirei o frio, senti meus pulmões abrirem. Eu tô com medo, eu disse honesta. E eu tô aqui. Clara assentiu, como se aquilo fosse tudo. A gente caminhou pela cidade sem pressa. As ruas de pedra faziam meus pés se lembrarem. A música de um acordeão distante apareceu e sumiu. Em um café pequeno, o cheiro de pão quente e café forte invadiu meu corpo, e eu senti fome, fome de comida e de vida. Clara me observava como quem respeita um animal arisco. Você falou com a Laura? Ela perguntou em algum momento. Eu engoli, a pergunta era justa. Eu mandei uma mensagem. Eu respondi. Ela tá grávida. Clara fechou os olhos por um segundo. Eu vi a emoção passar no rosto dela, rápido. Ela merece, Clara disse baixo. Merece. Eu confirmei. O silêncio que veio depois não era desconfortável, era reverência. À noite, Clara me levou a um lugar alto, onde dava para ver a cidade inteira. As luzes brilhavam como um mar preso na terra. O vento cortava. Eu abracei o próprio corpo. Clara tirou o cachecol do pescoço e colocou em mim, com um cuidado que não tinha controle. Tinha escolha. Meu corpo arrepiou. Eu pensei que você nunca mais fosse aparecer. Eu disse, olhando para baixo, para as luzes. Clara ficou ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir o calor dela atravessar o tecido. Eu também pensei. Ela respondeu. Até eu perceber que eu estava esperando uma versão de você que não existia mais. Eu precisava parar de te congelar naquela noite. Eu respirei. Eu sinto muito, eu disse, e dessa vez não era uma desculpa bonita, era um peso real. Eu fui covarde. Clara olhou para mim. O olhar dela era firme. Eu não quero sua culpa como presente, ela disse. Eu quero sua verdade. Eu engoli. Senti minha pele pulsar por dentro. Minha verdade é que eu pensei em você durante anos, eu confessei. Não como fantasia, como um lugar onde eu fui viva. E eu odiei isso porque eu tinha medo de ser injusta com quem eu escolhesse. Então eu tentei ser justa, sendo correta. E isso me fez cruel. Clara respirou fundo. E agora? Eu olhei para ela. O vento fazia o cabelo dela bater no rosto. Ela não arrumou. Ela deixava. Agora eu não quero ser correta. Eu disse. Eu quero ser inteira. Eu quero escolher. Eu quero uma vida que assusta, mas que é minha. Clara não sorriu grande. Ela só se aproximou devagar, como se pedisse permissão com o corpo. Eu não recuei. Quando a boca dela encostou na minha, foi um beijo sem pressa. Um beijo que não tomava. Oferecia. A língua dela roçou a minha com uma delicadeza que me fez tremer inteira. Eu senti minhas mãos subirem sozinhas, segurando o rosto dela como se eu precisasse ter certeza de que era real. O vento continuava. A cidade continuava. Mas o meu corpo, pela primeira vez em muito tempo, parecia estar exatamente onde devia.
Clara se afastou 1 milímetro e encostou a testa na minha. Você não precisa correr, ela sussurrou. Eu tô aqui. Eu fechei os olhos, respirei. Eu não tô correndo. Eu respondi, e ouvi minha própria voz como se fosse nova. Eu tô ficando. A gente voltou para o apartamento dela em silêncio, um silêncio cheio. O corredor tinha luz amarela, baixa, como se estivesse sempre perto da madrugada. Quando a porta fechou, eu senti o calor do lugar me envolver. Clara me olhou como se perguntasse de novo, sem palavras. Eu dei um passo até ela. Deslizei a mão pelo casaco dela, sentindo o tecido áspero. Puxei devagar, ajudando a tirar, como se eu estivesse desempacotando uma versão de mim que eu guardei tempo demais. Clara me segurou pela cintura, firme e suave. O toque dela não tinha pressa de posse. Tinha presença. Eu encostei a boca no pescoço dela e senti a pele quente, o cheiro de sabonete, a vida ali. Ela soltou um som baixo, contido, que me arrepiou dos pés à nuca. Júlia! Ela disse meu nome como se fosse um pedido e um cuidado. Eu ergui o rosto. Eu tô aqui, eu repeti, com tudo o que eu sou e com tudo o que eu estraguei. Clara passou os dedos pelo meu cabelo, soltando o coque que eu nem tinha percebido que eu fiz. Meus fios caíram sobre meus ombros como se eu tivesse tirado um uniforme. Então fica, ela disse. Agora, só fica. Eu beijei ela de novo, mais fundo, com fome e medo misturados. Minha respiração ficou quente. Meu corpo encostou no dela, e eu senti a diferença entre ser segura e ser desejada com verdade. Não era sobre intensidade. Era sobre não precisar fingir. A gente foi se movendo pelo apartamento como se o espaço fosse um mapa íntimo. A sala pequena, a luz baixa, o som distante da rua. Eu senti minhas costas encontrarem a parede fria por um instante, e isso me fez lembrar da pedra de Lisboa, anos atrás, quando eu tremi e fugi. Agora eu tremia e ficava. Clara me beijou devagar, como se fosse me ensinando a suportar a própria alegria. As mãos dela desceram pelas minhas costas, me puxando para perto, e eu senti um calor crescer em mim. Um calor que não tinha culpa por existir. A culpa estava em outro lugar, mais alto, mais dolorido, mas não estava mandando no meu corpo naquele segundo. Eu soltei um suspiro que parecia um choro. Clara parou, me olhou. Ei, ela disse, e o toque dela no meu rosto foi tão delicado que eu quase desmanchei. Você pode sentir, não é crime. Eu ri sem som, chorando. Eu tô aprendendo. A gente foi pro quarto. O lençol era simples, claro. O quarto tinha cheiro de roupa limpa e noite fria entrando pela janela entreaberta. Clara me deitou com cuidado, como se eu fosse algo que finalmente merecia ser tratado sem pressa. Quando ela me beijou ali, eu senti uma coisa que eu não sentia há anos. Eu não estava atuando. Eu não vou fingir que foi fácil. A culpa não some porque a gente encontra desejo. A culpa fica como uma sombra atrás da luz. Mas naquela noite eu entendi uma diferença fundamental. Culpa pode conviver com verdade. Mentira, não. Quando eu acordei, ainda estava escuro. Clara dormia ao meu lado. O rosto dela, relaxado, parecia mais jovem. Eu fiquei olhando por um tempo, ouvindo a respiração dela, e pensei em Laura de novo. Em como ela devia estar dormindo com a mão na barriga, com o coração cheio de medo e coragem, e eu senti uma gratidão dolorosa por ela existir. Eu levantei e fui até a janela. Lisboa ainda estava ali, silenciosa, como se esperasse. E pela primeira vez em muito tempo, eu ouvi minha própria voz dentro de mim, sem gritar nem pedir desculpa. Eu não era mais a variável fora do cálculo de ninguém. Eu era a protagonista das minhas escolhas, inclusive das escolhas que doeram. Quando Clara acordou e veio até mim, me abraçando por trás, eu encostei a mão na dela. Você vai ficar? Ela perguntou, a voz rouca de sono. Eu respirei, senti o peso do mundo e mesmo assim senti espaço. Eu vou ficar o tempo que eu precisar para ser eu. Eu respondi, e eu quero que você esteja aqui, se você quiser também, não como salvação, como igual. Clara beijou meu ombro, um beijo pequeno que parecia um sim, dito sem espetáculo. Eu quero. E ali, com o frio de Lisboa entrando pela janela e o calor de um corpo real atrás de mim, eu entendi o que era libertação dolorosa.
Era aceitar o luto pelo futuro que eu destruí. Era aceitar a culpa sem transformar culpa em prisão. Era escolher uma vida que assusta. Não para fugir de alguém, mas para finalmente caber em mim. E pela primeira vez eu consegui respirar inteira. Eu olhei para ela. O vento fazia o cabelo dela bater no rosto. Ela não arrumou. Ela deixava. Agora eu não quero ser correta, eu disse. Eu quero ser inteira. Eu quero escolher. Eu quero uma vida que assusta, mas que é minha. Clara não sorriu grande. Ela só se aproximou, devagar, como se pedisse permissão com o corpo. Eu não recuei. Quando a boca dela encostou na minha, foi um beijo sem pressa. Um beijo que não tomava, oferecia. A língua dela roçou a minha com uma delicadeza que me fez tremer inteira. Eu senti minhas mãos subirem sozinhas, segurando os rostos dela como se eu precisasse ter certeza de que era real. O vento continuava. A cidade continuava. Mas o meu corpo, pela primeira vez em muito tempo, parecia estar exatamente onde devia. Clara se afastou 1 milímetro e encostou a testa na minha. Você não precisa correr, ela sussurrou. Eu tô aqui. Eu fechei os olhos, respirei. Eu não tô correndo, eu respondi. E ouvi minha própria voz como se fosse nova. Eu tô ficando. A gente voltou pro apartamento dela em silêncio, um silêncio cheio. O corredor tinha luz amarela, baixa, como se estivesse sempre perto da madrugada. Quando a porta fechou, eu senti o calor do lugar me envolver. Clara me olhou como se perguntasse de novo, sem palavras. Eu dei um passo até ela. Deslizei a mão pelo casaco dela, sentindo o tecido áspero. Puxei devagar, ajudando a tirar, como se eu estivesse desempacotando uma versão de mim que eu guardei tempo demais. Clara me segurou pela cintura, firme e suave. O toque dela não tinha pressa de posse. Tinha presença. Eu encostei a boca no pescoço dela e senti a pele quente, o cheiro de sabonete, a vida ali. Ela soltou um som baixo, contido, que me arrepiou dos pés à nuca. Júlia, ela disse meu nome como se fosse um pedido e um cuidado. Eu ergui o rosto. Eu tô aqui, eu repeti. Com tudo o que eu sou. E com tudo no que eu estraguei. Clara passou os dedos pelo meu cabelo, soltando o coque que eu nem tinha percebido que eu fiz. Meus fios caíram sobre meus ombros como se eu tivesse tirado um uniforme. Então fica, ela disse. Agora, só fica. Eu beijei ela de novo, mais fundo, com fome e medo misturados. Minha respiração ficou quente. Meu corpo encostou no dela e eu senti a diferença entre ser segura e ser desejada com verdade. Não era sobre intensidade. Era sobre não precisar fingir. A gente foi se movendo pelo apartamento como se o espaço fosse um mapa íntimo. A sala pequena, a luz baixa, o som distante da rua. Eu senti minhas costas encontrarem a parede fria por um instante, e isso me fez lembrar da Pedra de Lisboa, anos atrás, quando assim eu tremia e fugi. Agora eu tremia e ficava. Clara me beijou devagar, como se fosse me ensinando a suportar a própria alegria. As mãos dela desceram pelas minhas costas, me puxando para perto, e eu senti um calor crescer em mim, um calor que não tinha culpa por existir. A culpa estava em outro lugar, mais alto, mais dolorido, mas não estava mandando no meu corpo naquele segundo. Eu soltei um suspiro que parecia um choro. Clara parou, me olhou. Ei! Ela disse, e o toque dela no meu rosto foi tão delicado que eu quase desmanchei. Você pode sentir. Não é crime. Eu ri sem som, chorando. Eu tô aprendendo. A gente foi pro quarto. O lençol era simples, claro. O quarto tinha cheiro de roupa limpa e noite fria entrando pela janela entreaberta. Clara me deitou com cuidado, como se eu fosse algo que finalmente merecia ser tratado sem pressa. Quando ela me beijou ali, eu senti uma coisa que eu não sentia há anos. Eu não estava atuando. Eu não vou fingir que foi fácil. A culpa não some porque a gente encontra desejo. A culpa fica como uma sombra atrás da luz. Mas naquela noite eu entendi uma diferença fundamental. Culpa pode conviver com verdade. Mentira não. Quando eu acordei, ainda estava escuro. Clara dormia ao meu lado. O rosto dela, relaxado, parecia mais jovem. Eu fiquei olhando por um tempo, ouvindo a respiração dela, e pensei em Laura de novo, em como ela devia estar dormindo com a mão na barriga,
com o coração cheio de medo e coragem, e eu senti uma gratidão dolorosa por ela existir. Eu levantei e fui até a janela. Lisboa ainda estava ali, silenciosa, como se esperasse, e pela primeira vez em muito tempo, eu ouvi minha própria voz dentro de mim, sem gritar nem pedir desculpa. Eu não era mais a variável fora do cálculo de ninguém. Eu era a protagonista das minhas escolhas, inclusive das escolhas que doeram. Quando Clara acordou e veio até mim, me abraçando por trás, eu encostei a mão na dela. Você vai ficar? Ela perguntou, a voz rouca de sono. Eu respirei, senti o peso do mundo e, mesmo assim, senti espaço. Eu vou ficar o tempo que eu precisar para ser eu respondi. E eu quero que você esteja aqui, se você quiser também, não como salvação, como igual. Clara beijou meu ombro, um beijo pequeno que parecia um sim, dito sem espetáculo. Eu quero. E ali, com o frio de Lisboa entrando pela janela e o calor de um corpo real atrás de mim, eu entendi o que era libertação dolorosa. Era aceitar o luto pelo futuro que eu destruí. Era aceitar a culpa sem transformar culpa em prisão. Era escolher uma vida que assusta, não para fugir de alguém, mas para finalmente caber em mim. E pela primeira vez eu consegui respirar inteira.